Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Tatiana e hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha vida. Então, gente, se você não gosta de vídeos longos, se você se sente desconfortável com o assunto que tá aqui no título, se você acha que depressão, síndrome do pânico é um bando de gente com falta do que fazer, ou frescura, ou coisa do tipo, eu já te convido educadamente a ir procurar assuntos mais interessantes aí no YouTube. Mas se esse vídeo pode te ajudar, se você sabe do que eu tô falando, ou se você não sabe, não faz ideia, mas quer entender um pouco mais desse mundo de ansiedade, de ansiosos, de depressivos, fica aqui nesse vídeo, veja até o final, porque você vai se surpreender com a minha história. Quem me vê aí todo dia no YouTube não sabe o que tá por trás desse rostinho aqui. Como diz Gretchen, eu não quero ser só mais um rostinho bonito. Tá, chega de palhaçada que agora a história é séria. Bora lá. Gente, eu vou fazer depois um vídeo. É porque eu não quero misturar com esse vídeo contando minha história, mas eu vou fazer um outro vídeo dando dicas de como vencer a depressão, como vencer e tratar o pânico, porque eu tenho muita dica para dar sobre isso, que eu percebia, né, que eu tive uma experiência enorme com isso. Então eu fazia alguns testes nesse meio tempo e percebi que algumas coisas davam certo e outras não. Então eu vou contar pra vocês em outro vídeo. Gente, eu relutei muito pra gravar esse vídeo, pra não gravar esse vídeo, na verdade, porque é uma exposição de uma coisa que pra mim foi muito difícil durante um bom tempo. Sabe aquela coisa que já te machucou tanto que você prefere guardar num potinho e não deixar ninguém pegar pra não te ferir de novo? Então, é disso que eu vou falar. É esse potinho que eu vou abrir e jogar aí pro mundo. Então, por isso que eu não queria gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo, vendo o tanto de pessoas que está com os mesmos problemas que eu tive, o tanto de gente que anda aí falando, de adolescentes que andam até suicidando, todas as idades, gente, não sou adolescente, mas assim, quando eu vejo um adolescente, um pré-adolescente e até uma criança nesse estado, eu fico com uma coisa muito assim no coração e eu me sinto um pouco culpada por estar omitindo o meu caso. Então, eu acho que seria omissa da minha parte de não expor o tanto que eu sei sobre o assunto e o tanto que eu posso ajudar a outras pessoas pelo que eu passei. Chega de delongas, mas eu falei que o vídeo ia ser longo, não tem como falar esse assunto, resumir assim 2, 3 anos de depressão e síndrome de pânico em 15, 20 minutos, né? Então vamos lá, gente, como tudo começou. A depressão e a síndrome de pânico, a ansiedade no geral, em mim não começou assim do nada. Na época eu achei sim que começou do nada, porque foi de um dia pro outro. Mas hoje, que eu já sou adulta, eu vejo que várias coisas aconteceram na minha infância para eu chegar no estado que eu cheguei na pré-adolescência e infância também, né? Porque 11 anos é uma criança. Então, gente, eu não vou dar muitos detalhes da minha infância porque eu não quero expor ninguém. Mas eu não tive infância fácil. Quem me conhece pessoalmente vai falar: você não era super animada, divertida? Sim, gente, mas não muda que eu passei muito maus bocados. Na escola eu sempre sofri bullying, eu era muito tímida e muito reprimida. Tudo que eu passava, tanto na escola quanto em casa, eu guardava pra mim. Não contava pra ninguém e eu não conseguia me desabafar. Eu reprimia tudo que eu passava. Eu não tive uma relação muito boa com meu pai na infância. Eu não vou dar detalhes sobre isso, porque eu não quero expor ele. Hoje tá tudo bem, eu perdoei ele e eu amo ele e tal. Mas assim, por coisas que ele também passou na vida, eu acabei passando muita coisa. E eu tinha muito medo dele, muito medo dele, muito medo. E eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Tudo que você pensar, eu tinha medo. E até hoje eu sou muito medrosa. Não acha que agora eu tô, nossa, super corajosa. Não, eu sou muito medrosa ainda. Então, eu era aquela criança que sentia sempre presa. Eu sempre me sentia uma prisão. Eu não entendia o que prisão era essa, mas eu me sentia reprimida, presa, é como se eu não pudesse me extravasar dos problemas que eu tinha.
Então, eu sofria bullying na escola. Eu sofria muito dentro de casa por conta do meu pai. E o que às vezes mais pega, que é a genética. Meu pai teve várias vezes já depressão, né? Então já tem um histórico depressivo na família. Então, se você é adulto, tem filho e está me assistindo, não ache que, ai, meu filho só fica no quarto, meu Deus, será que ele está igual você, com depressão, com pânico? Calma, gente. No meu caso, foram três fatores muito fortes para acontecer tudo o que aconteceu comigo. E o mais forte foi a genética. Então, se a sua família não tem um histórico de depressão, pode ficar mais tranquilo. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas pode ficar mais tranquilo que se acontecer não vai ser uma coisa tão forte como o caso de quem já tem histórico de depressão e problemas psiquiátricos na família. Então, gente, meu caso, assim, eu acho que ele foi bem singular e particular de todos os outros casos que eu já vi de depressão e de pânico, porque, gente, eu comecei a ter indícios disso já na infância, sabe? Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 9 anos, que eu cheguei da aula e comecei a chorar, 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 chorar. E minha mãe perguntava o que era, e eu falava, não sei, não sei, e realmente eu não sabia o que estava acontecendo. E eu chorava, 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 e ela, não, o que está acontecendo? Eu não sei, não sei. E ela falava, você não vai na aula amanhã, não? Aí eu ficava um pouco mais feliz e parava de chorar. Quem visse de imediato podia achar que era birra, né? Ah, a menina tá com birra para não ir pra aula. Mas, gente, não era birra. Eu realmente estava com alguma coisa me angustiando aqui. E hoje eu sei que já era umas crises de depressão, gente, com 9 anos de idade. Pensa. Mas, enfim, entre uma crise e outra, assim, bem esporádica na infância, com 11 anos eu realmente caí no quadro de depressão e caí no quadro de síndrome de pânico, assim, constatado e avaliado pelo próprio médico. O que desencadeou a realmente estourar de uma vez assim essa crise em mim foi o dia que minha irmã eu e minha prima fomos tomar essa vacina aqui BCG, e aí eu vi minha irmã desmaiando. Eu sempre tinha um trauma muito grande de desmaio, sabe? Porque quando eu era pequena eu tinha desmaiado e minha irmã também tinha desmaiado. A gente tinha muito medo de tirar sangue, medo de vacina. A gente era muito medrosa, mas eu muito mais do que ela. Então eu sempre tinha medo dessas coisas, sabe? E aí eu vi minha irmã desmaiando e eu sempre fui muito intensa. Todas as vezes que eu assistia, o que eu via, o que alguém me falava, isso ficava na minha cabeça de uma forma muito forte. Tanto que até hoje não é qualquer filme que eu possa assistir. Dependendo do filme, eu fico mal, assim, real, e fico, nossa, sabe? Bem mal. E jornal eu também, tem jornal que eu não posso assistir, que eu fico com muita raiva quando eu vejo injustiça, ladrão, assaltante, eu fico muito nervosa mesmo. Minha mãe fica brincando, você não pode ver jornal, não, porque você fica com uma raiva. Assim, então eu meio que passo as coisas, passo tudo muito intensamente, sabe? Eu vivo as coisas de uma forma muito intensa. Isso às vezes é bom, só que às vezes é muito ruim. Depois que minha irmã acordou na hora, tal, beleza. Mas isso durante o dia inteiro não saiu da minha cabeça. Eu fiquei nervosa, ansiosa. Eu sempre fui muito ansiosa, gente, muito nervosa. Qualquer coisinha eu tremia, ficava com a mão gelada. Sempre fui essa coitadinha. Na escola eu sempre fui muito coitada, sabe? Meus familiares falavam, ô, dó de Tatinha, ela não consegue, sabe? Assim, eu não tinha toda a capacidade de estudar, por uma fraqueza que hoje eu sei que era psiquiátrica, sabe? Não era assim falta de vontade, falta de atenção, falta de esforço, não era falta do que fazer, era realmente um problema aqui. Então, gente, nesse mesmo dia, quando chegou a noite, eu fui dormir. Aí quando eu lembrava da cena da minha irmã desmaiando, meu coração disparava muito forte. E eu vi que eu não estava conseguindo dormir, toda hora eu vinha e disparava, e eu começava a tremer, tremer, tremer. E beleza, né? Aí de repente, talvez muita gente vai se identificar com isso aqui, é tão sensitivo e não racional, que eu não sei nem como que eu explico, mas eu. Deixa eu ver se
quem já passou por isso vai me entender nos detalhes que eu vou falar. Eu simplesmente olhei pro meu quarto e é como se eu não conhecesse nada, é como se, tipo, eu comecei a assustar com tudo, é como se eu caminhava para um lado e pro outro e nada assim meio que me preenchia, eu não via solução, eu olhava para as paredes e falava tipo assim, desse jeito, ai meu Deus, ai meu Deus. É como se você estivesse presa e quisesse sair de uma coisa que nem você sabe o que você que está presa, entendeu? Aí eu falei, ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô achando tudo estranho? Aí eu levantei da cama e levantei, saí palpitando o coração, desesperada. Eu lembro de muitos detalhes. Eu não vou contar tudo porque vocês não vão dar conta de assistir. Mas era muito detalhe, sabe? Talvez eu faça até 2 partes desse vídeo. Aí eu lembro que eu vi minha irmã, tava mexendo no computador. Eu olhei pra ela e fiquei assim. Aí ela nunca vai lembrar disso, mas ela olhou, falou, o que foi? Aí eu, nada não. Tipo, eu comecei a virar os meus olhos pra dentro de mim. É como se eu estivesse fora e começasse a me observar circulando pela casa, sabe? Eu comecei a me observar, eu comecei a observar o mundo. É como se desse aquela... É exatamente a fase que divide a infância da adolescência. É quando os olhos se abrem e você começa a perceber o que está ao seu redor. Só que isso em mim foi de uma forma muito forte, de uma forma horrível, sabe? Poderia ser de uma forma boa, tipo, ai, hoje eu entendo, vejo a maldade do mundo, vejo as coisas boas. Não, gente, pra mim foi um choque, sabe? Eu meio que percebi o mundo ao meu redor, assim, em 2 minutos, sabe? Aí, né, como eu vi que minha irmã não ia entender, como que eu ia explicar isso? Ninguém ia me entender e achar que eu tô doida. E na verdade eu também tava achando que eu estava ficando doida. Aí eu saí caminhando, correndo, liguei pra minha mãe, que tava na casa da minha avó. Chamei, ela veio. Aí ela perguntou o que que eu tinha. Como é que você explica uma coisa dessa? Você não explica, você só sente. E, na verdade, eu nunca tentei explicar muito bem, porque eu sabia que ninguém ia entender. E quando eu tentei explicar, como eu disse, ninguém entendeu. Mas aí eu falei pra ela, eu só falei assim, mamãe, eu tô passando mal. Eu tô passando mal, eu vou desmaiar. Já associei ao caso do desmaio de Andressa, fiquei desesperada. Minha avó veio junto, aí minha mãe me deitou na cama, sabe? Já começou a me dar coisa pra subir minha pressão. Gente, não era nada físico que eu estava sentindo. Assim, tirando os sintomas, né? Mas assim, não era nada de pressão baixa ou de desmaio, de dor, nada de passar mal. Eu estava passando mal interiormente, eu estava passando mal psicologicamente, sabe? E eu tremia muito, gente, mas eu tremia muito, muito, muito. Meu coração disparava muito. E naquela época, eu tinha 11 anos. Minha mãe não tinha coragem de me dar um calmante nem nada, e nem os médicos aconselhavam dar um remédio assim, tarja preta, para uma criança, né? Mas, sinceramente, eu me arrependo muito de não ter tomado, porque isso evitaria eu ter passado por muita coisa. Eu ficava tremendo, tremendo, e minha avó contando histórias da Bíblia, contando histórias também em geral, e tentando fazer eu dormir, e eu tremia, tremia, ficava de olho fechado, e eu não conseguia, eu não queria nem abrir o olho, porque eu ia ver que a minha realidade continuava a mesma. Qual era a sua realidade? Você sofria muito? Não, gente. Eu simplesmente tinha percebido o mundo, sabe? Eu não conseguia explicar. Mas quem sente isso, nesse momento, está entendendo o que eu tô falando. Desse jeito, depois de muito tempo, minha avó me lisando, contando história, minha mãe lá do meu lado, elas desesperadas, orando, 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 orando. E eu também clamando a Deus para me ajudar, e tremendo, e muito desespero. Gente, a sensação era só desespero, desespero, vontade de sair daquilo, mas sair do quê? Não tinha nada para sair. E por que eu queria sair de alguma coisa? Eu não estava contente? Eu me sentia presa, gente, só isso, presa. É como se eu estivesse presa dentro da minha própria alma e não pudesse sair, sabe? Aí no outro dia, bem cedo, chegou um médico lá na minha casa. Eu já acabado de acordar ainda. Aí minha mãe explicou pra ele tudo que tinha acontecido. E ele virou pra mim e falou que isso era normal, que era porque eu estava entrando na puberdade e que depois ia passar logo, mas que era só uma fase.
Ele tava falando isso e eu pensando, cara, você não entende. Não foi nada físico que eu passei, foi totalmente psicológico. Então não tem solução, não tem como você me ajudar, não tem nada que pode me ajudar, não tem remédio que pode me ajudar. Porque na minha cabeça, quando uma coisa era pensada, era psicológica, não tinha nada, era abstrato, não tinha nada que pudesse fazer. Engano seu, engano meu, tá? Isso é uma doença e doença tem que ser tratada. Ah, mas por que eu pensava essas coisas? Essas coisas fazem sentido. Gente, esses pensamentos é justamente porque o seu cérebro está sentindo falta de algumas substâncias. Então, a falta dessas substâncias vai desencadear esse quadro. E esse quadro é desencadeado através de pensamentos, gente, pensamentos e sensações, tá? Então, por favor, não se assuste, não pense que seu caso é único, tipo, ah, não, meu caso é diferente. Eu também pensava isso, mas não é não. Tem muita gente que passa por isso. Na verdade, gente, hoje eu vejo que o que aquele médico falou fazia todo sentido. Porque, além desses problemas que eu já tinha, eu nunca tive os hormônios muito bem regulados. Hoje eu percebo isso. Que sempre que há uma mudança de hormônios no meu corpo, isso tem uma ligação muito forte com o meu psicológico, com o que eu sinto, sabe? E antes isso não entrava na minha cabeça, mas hoje eu sei que todas as minhas mudanças hormonais teve uma ligação muito grande com a depressão e com o pânico. Mas enfim, gente, depois daquela quarta-feira, porque assim, eu não esqueço o dia que aconteceu isso, foi numa quarta-feira, tudo mudou na minha vida e nunca, desde hoje até hoje, nunca mais foi igual a antes. Tudo mudou, tudo mudou. Não vou dizer que para pior, nem para melhor, mas mudou, simplesmente mudou tudo. E no dia que eu passei isso tudo, eu pensei, cara, será que as coisas agora para mim vão ser iguais? E realmente não iam ser iguais, sabe? Desse dia em diante, gente, eu não vou citar mais dias específicos, assim, mas durante muito tempo, eu fiquei diariamente tendo quadros de ansiedade, de crises de pânico e crises de depressão. Tudo misturado, tudo junto. Eram três coisas e uma só, era uma só e três coisas. Na escola, gente, era muito difícil, porque eu tinha muito pânico. Eu só queria ficar dentro de casa, para qualquer lugar que eu ia na rua, eu passava mal, eu ficava muito desesperada, eu tinha que ir embora, ou então eu tinha que ir com uma mãe, era horrível. E eu faltava muita aula também, muita aula mesmo. E quando eu chegava, eu tinha vergonha, eu não contava isso pra ninguém. Né? E quando eu chegava lá, minhas amigas perguntavam o que eu tava faltando. Eu sempre inventava mil coisas. Passei mal com isso, tive dor de cabeça, outro dia, eu vomitei. Eu inventava mil coisas, mas nunca que eu falava o que realmente estava acontecendo, porque eu tinha muito medo das pessoas me julgarem, acharem que eu tava ficando louca. Sempre, né? Esse é o problema da gente. Porque a sociedade é realmente muito rigorosa e julga bastante. Muitas vezes na escola, quase todas as vezes que eu ia, eu tinha que ligar pra. Eu tinha que ir lá na secretaria pedir pra eu ir embora. E todo mundo acha que, tipo assim, menina arrumando desculpa pra ir embora. Sendo que eu tava, tipo, desesperada, sabe? Porque eu tava muito mal. Cheguei uma vez na secretaria chorando, chorando, chorando. Gente, eu não esqueço. Olha o que eu falei pra mulher da secretaria. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, liga pra minha mãe, eu não aguento mais, mas por favor, não conta para os meus colegas por que eu realmente quero ir embora, não. Por favor, como se nem ela tava entendendo, sabe? Mas eu tinha tanto medo das pessoas descobrirem o que eu tava passando. Ninguém sabia o que eu tava passando, gente. Eu escondia tanto, eu tinha tanto medo das pessoas descobrirem. E eu não sei o que exatamente que eu tinha medo das pessoas descobrirem, mas assim, olharem pra mim, tipo, coitadinho, eu tinha muito medo das pessoas sentirem pena de mim, sabe? Eu não queria isso. Então a única pessoa que sabia nessa época era minha mãe. Na verdade, eu não sabia que minha família inteira sabia. Porque minha mãe já tinha contado pra todo mundo. Mas assim, eles não sabiam detalhes também, né? Gente, vou falar um pouco dos sintomas que eu sentia pra vocês, assim, se identificarem se alguém tem esses transtornos aí de ansiedade. Na área de ansiedade, das crises de pânico, o que eu sentia era falta de ar, muita falta de ar. Eu ficava
desesperada, né? Eu sentia que meu rosto estava ficando roxo, porque eu realmente não estava com ar. Podia jurar que não estava entrando ar no meu nariz e tal. Eu sentia às vezes que meu coração não estava batendo, eu pegava pra ver se ele tinha parado de bater. De jeito. À noite, gente, era coisa assim, cabulosa. À noite, eu às vezes fechava o olho e às vezes abria com medo de eu ter ficado cega. Todas as doenças que eu via na televisão, que eu via alguém contando, ou que eu escutava de alguma coisa, eu achava que eu estava. Todas, gente, sério. E eu ficava com medo por isso, eu ficava desesperada com isso, sabe? Eu sentia que tinha um bolo na minha garganta. Gente, eu tinha muita certeza que tinha algum bolo na minha garganta. Eu pegava aqui, eu falava, não, tem um bolo aqui. Eu olhava, abria minha garganta, olhava. Aí eu sentia que tinha alguma coisa aqui, que tinha um gás aqui, que tinha algo me apertando, um aperto no coração. Eu tinha certeza que eu tinha problema de coração. Tanto que foi lá no cardiologista que eu descobri que eu tinha síndrome do pânico. Porque eu fui lá achando que eu tinha problema de coração. Porque eu falei, não, meu coração não tá bom, não, eu tô morrendo. Gente, direto eu cismava que eu estava morrendo. Direto eu cismava que eu ia desmaiar. Eu ia pros lugares e começava a passar mal. Gente, mas você imagina uma criança de 11 anos viver isso por mais de 3 anos. Pois é. Por quê? Porque na época minha mãe não me deu remédio. Por que que ela não me deu remédio? Calma, gente. Ela foi num psiquiatra comigo. Um psiquiatra falou que não era pra dar remédio pra mim, que não podia dar remédio. Se ela desse remédio, ele ia mandar me prender ela. Que ela tá ficando louca, não sei o quê. Outro psiquiatra já falou que ela tinha que dar remédio, que se ela não desse remédio, ia mandar prender ela. Um pouco confuso, né? Eu olhava esse psiquiatra e falei assim, se eu tô doida, eu não sei o que eles estão, não. Credo, hein? Mas aí minha mãe, nessa dúvida de dar remédio e não dar, acabou não dando, né? Ficou com medo de piorar, sei lá, apesar de que não tinha nem como piorar. E acabou não dando. Então eu sofri isso, assim, sem uma gota de escitalopram na veia, nem um calmantezinho, nada. Então, os sintomas do pânico era esse, né? Eu ficava muito desesperada, eu sentia como se eu estivesse presa, eu sentia que a todo momento eu ia passar mal, e eu tinha muita vergonha das pessoas perceberem que eu estava nervosa, minhas mãos ficavam muito frias, geladas, eu tremia, tremia, tremia. Eu fazia tudo quanto é exame, eu fui nessa época no cardiologista, né, que é onde eu descobri que era o pânico. Fui no médico do gastro, porque eu cismei que tinha alguma coisa no meu estômago, alguma coisa no meu esôfago. Fui no médico, no neurologista, eu falei, eu tenho problema de cabeça, mas eu achava que era problema de cabeça assim, na formação, sei lá. E eu fui em tudo quanto é médico, sabe? Hoje tá muito falado aí, todo mundo sabe, né, que o problema às vezes é ansiedade, tá muito bem informado hoje, né? Os sintomas de depressão, né, para vocês aí identificarem também, é assim, você sente que não tem sentido para viver, né? Você olha para as coisas e fala, por quê? O que que eu tô fazendo aqui? Você não entende nada, nada entra na sua cabeça, assim, com relação ao mundo, às coisas. Você sente que ninguém precisa de você, ou se precisa, tanto faz, ninguém te ama. Apesar de saber que ama, mas você parece que não quer se convencer que te ama, porque tem uma tristeza maior dentro de você e você precisa colocar a culpa dessa tristeza em alguma coisa, sabe? Então, se fosse isso, você precisa materializar aquela tristeza que tá aqui. Aí, por isso, muitas vezes a pessoa joga a culpa em um acontecimento, em uma pessoa. Ah, eu tô assim por causa disso e disso, eu tô... Por que você tanto chora? Porque eu tô por causa disso e disso. Mas, na verdade, não é nada. Não tem nada material, não tem nada físico. Ou, às vezes, até tem, né? Em caso de depressão, assim, mais leve, ou depressão que ocorre por determinada coisa. Mas, no caso da depressão genética mesmo, assim, e por alterações no cérebro e tal. Não, a gente tenta materializar e colocar que a culpa é alguma coisa, mas na verdade não tem nada. Não tem nada acontecendo, não tem nada ruim, mas ao mesmo tempo o nosso mundo está desmoronando, tá tudo ruim e a gente fica desesperado.
Pare de não aceitar que você está doente, assim. Você acha que tudo na sua vida tá bom e por isso você tem a obrigação de estar feliz, de não estar, sabe, passando por problema e tal, interno que eu estou falando. E não é assim, gente, não é bem assim mesmo. Quando você tem uma crise de depressão, não tem, no meu caso, e no caso de muita gente, não tem nada a ver com o que você está passando ou deixa de passar. Não tem nada a ver. Teve muita época que era pra mim estar com um grande sorriso nos lábios na minha vida e eu estava nas piores fases da minha vida. Deixa eu ver, mais sintomas de depressão. Você acha que nada vai mudar, você não consegue enxergar um futuro que seja diferente daquele, você acha que agora que você viu as coisas de uma forma tão negativa que isso não vai poder mudar depois. Nossa, eu pensei demais. Eu pensei que não tinha mais jeito, que não adiantava, que amanhã não ia ser diferente, porque se hoje estava assim, por que amanhã vai ser diferente? Se hoje era para estar um dia lindo, por que amanhã vai ser realmente lindo? Sabe? Era coisa do tipo. Gente, e às vezes minha crise de depressão chegava a um nível bem forte, porque eu não me medicava, né? Eu era adolescente e tal. E assim, minha mãe ficava desesperada, porque ela não sabia o que ela fazia, sabe? Pra me ajudar. E ela, gente, ela não entendia, porque quem não passa pela depressão, assim, quem não passa isso, nunca passou e tal, não vai te entender, gente, não vai entender. A não ser que for uma pessoa já mais sensitiva e que entende as coisas, mas consegue olhar isso com um lado positivo, né? Como meu caso, por exemplo, eu tenho uma amiga que é minha melhor amiga, inclusive, ela sabe quem é, que apesar de nunca ter passado por uma depressão, entende os pensamentos e essas questões muito melhor do que gente que já passou, né? Então tem gente que já é mais sensitiva, que já é mais profunda, sabe? Que vai entender o caso muitas vezes. Quando a gente está com depressão, a gente tende a dramatizar tudo e a encontrar um lado triste para tudo, mas não é porque a gente é dramático ou a gente é sem o que fazer, ou a gente está precisando de roupa para lavar, como um médico falou para mim uma vez. É porque realmente tem algo de errado aqui e a gente precisa expressar aqui. A gente precisa pôr para fora e dramatizar mesmo, porque senão a gente simplesmente morre calado, sabe? Então, assim, gente, eu fui em muitos médicos, assim, ignorantes mesmo. Eu fui em muitos médicos que foi um anjo pra mim e uns que faltou ser um demônio. Parei.